Vamos ler as Santas Escrituras do Novo Testamento. Romanos 6, de 1 a 14, vamos ler os versos 5, 7 e 14, que diz assim as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O verso número 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. E vamos ler o verso de número 14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela grandiosíssima oportunidade de expor a Tua palavra. Que nesta noite, Senhor, nos utilize como instrumento Teu para poder esclarecer os irmãos a respeito da Tua santa palavra. Dá-nos entendimento para compreensão. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Sentem, irmãos. Eu quero, amados, destacar nesta noite o tema que está no verso 14. O pecado não terá domínio. Olha, eu quero que você preste bem atenção a essa exposição da palavra. E os pontos que eu quero destacar aqui, amados, o verso 5, a frase, unidos com ele na semelhança da sua morte. O verso de número 7, eu quero destacar a frase, quem morreu está justificado do pecado. E o verso 14, o pecado não terá domínio. Meus irmãos, preste atenção na palavra do Senhor nesta noite. O primeiro verso que eu quero que você compreenda é unidos com ele na semelhança da sua morte. Verso 5. Meus irmãos, com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, amados, que morreu pelos eleitos, todos os crentes, irmãos, morreram com ele a morte do pecado, que ele destruiu o pecado que nos condenava na cruz do Calvário. Meus irmãos, o pecado continua ainda nos azucrinando, irmãos, não é? Mas nós estamos no mundo ainda. Mas com uma diferença: não somos mais escravos do pecado. Porque nós, na luta das tentações, nós obedecemos a Deus, não fazemos o que é errado. Meus irmãos, antes de sermos crentes, nós éramos inclinados, irmãos, para o pecado. Para o pecado. Agora, depois de convertidos a Cristo, de ter nascido de novo, irmãos, agora nós somos inclinados para a graça de Deus, para a vida espiritual, pensar em fazer a vontade do Senhor. Em segundo lugar, eu vou ver esse tema mais na frente. Em segundo lugar, eu quero o verso número 7. Olha bem, amados, né? Quem morreu está justificado do pecado. Presta atenção. Quem morreu em Cristo, morreu com Cristo na cruz. Deixa eu logo explicar isso aí. Por exemplo, nós morremos com Cristo e fomos sepultados com Ele. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos também. Quem crê. Então, esse processo, irmã Kátia, é assim, né? Cremos em Jesus, então, esse Jesus que morreu, que foi sepultado e que ressurgiu, ele morreu e sepultou o pecado. Nós que cremos, nascemos de novo, somos mortos com ele no pecado, fomos sepultados no pecado e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Diz que agora nós somos uma nova criatura.
nós vivemos diferentes, né? Então, amados, os crentes morreram para o pecado quando eles creram em Jesus Cristo, irmãos, né? E a partir da vinda de Jesus, todos que creram morrem com ele na cruz do Calvário. A cruz é o sentimento da conquista, da justificação da fé. Ele nos justificou, não é? Amados, ele morreu ao lado de dois homens, um que foi condenado ao inferno e o outro que foi levado para o céu por Jesus Cristo. Então ali é o palco do início da nossa história, irmãos, não é? E todo aquele que recebe Jesus Cristo pela fé, irmãos, está sendo coberto, amados, com a justificação da fé realizada por Jesus Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário. Então ele morreu para nos dar vida e ele ressuscitou, e nós temos vida porque ele ressuscitou. Nós também nascemos de novo. A nossa ressurreição, amados, é o nascer de novo. Nascer agora é ressuscitar espiritualmente, porque morremos em Adão espiritualmente. Em Jesus a gente ressuscita espiritualmente. A morte que a gente teve lá no Éden, agora nós somos novas criaturas, nascendo de novo. O outro verso que eu quero chamar a atenção é o pecado, o verso número 14. O pecado não terá domínio. Não terá domínio. O crente precisa ter um cuidado sobre isso. E eu quero chamar a sua atenção hoje. Amado, o crente morreu para o pecado, então ele não tem mais que dar margem ao pecado. Não é? Queridos, quando Jesus Cristo foi morto, sepultado, ele ressuscitou, portanto, todos nós, irmãos, né, fomos nascidos de novo, e agora quem nos domina não é mais o pecado, quem nos domina agora é o Espírito Santo. Só que muito nós não obedecemos, não, por isso que nós pagamos o quê? Um preço caro. Então o crente não deve ter a tendência para pecar. O crente que diz assim, eu amanheci, já estou pecando, o pensamento para a palavra, o dia todo, a multidão dos meus pecados, é crente. Crente não é para pecar. Agora pode pecar, sim, porque estamos na carne ainda. Aquilo lá pode dar sem querer, atrás de um trânsito pesado, o cara vem contra nós e alguma coisa qualquer, vamos tirar aí 5%, 10% dos pecados. Agora, eu peco, eu sou um pecador. Não, você não é mais escravo do pecado. Você tem que vencer. A vitória do crente é vencer os pecados do dia a dia, não é? Vencer os pecados. Meus irmãos, olha, ele poderá ser tentado o dia inteiro, o crente. O dia inteiro ele poderá ser tentado, irmão, né? Mas ele não deve ceder, amados, e cair no pecado. Ele não deve ceder. Vamos orar pelo nosso irmão aí, ó. Nós vamos ter vitória por vitória a cada momento na nossa vida. Porque não vamos querer tentar sim, o dia todinho, né? Virou para um lado para o outro, né? Meus amados, o crente continua na rota do pecado, porque está na carne, está no mundo, amado, né? E por causa dessa carne, irmãos, nós que não temos mais inclinação para a carne, para o pecado, nós agora temos inclinação para o Espírito, temos inclinação para a graça de Deus. Então nós não é para estar negócio de pecando. Ora, não é para estar pecando, eu pego pensamento, palavra, multidão de pecado, com o quê, rapaz? Que conversa é essa, rapaz? Também não vamos querer arrotar e sou um crentão daqueles gigante, porque eu não peco. Olha lá, cuidado quem está em pé para não cair. Agora, se pecarmos, irmãos, nós temos que confessar nosso pecado, Senhor. Confessar. Meus amados, então vamos para a nossa mensagem, né? Claro que
por um lápis qualquer, pode pecar, né? Mas aí, errei aqui, Senhor, me perdoa. Então, em primeiro lugar, unidos com Ele, amados, unidos com Ele na semelhança da sua morte. Unidos com Ele na semelhança da sua morte. Olha aqui o texto de Paulo, que é o texto da Bíblia, Paulo. Unido com Cristo, nós morremos com Cristo. Quem morre com Cristo está unido com Cristo. Aliás, até o nome da gente é cristão, porque nós estamos com Cristo. Meus irmãos, é muito bom ser crente, meu irmão. Muito bom, amados, né? No novo nascimento, irmãos, o crente, quando nasce no novo, une, amados, com o corpo de Cristo. Por isso nós somos o quê? Membro do corpo de Cristo. Ele é o quê? O cabeça. É ou não é uma unidade? Então nós nos unimos a Cristo. Eu não sou o cabeça, é o meu Deus que é. Agora eu não sei, que é um pontinho de dar uma unhazinha, é um negócio qualquer. Mas somos do corpo de Cristo, né? Meus irmãos, a justificação pela fé, amados, na morte da cruz, amados, né? Aquela morte sofrida do Senhor Jesus. Quem não gosta nem de assistir a simulação, né? A história conta, a gente história porque a gente se lembra de lá, né? Mas olha, amado, mas quando Ele ressuscita, aquele corpo glorioso, maravilhoso, entrando pelas paredes, Pai seja convosco. Brincadeira, esse aqui é o nosso Deus, essa é a vitória do crente, é a nova vida que é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a nossa nova vida, a nova vida em Cristo. Nós morremos para o pecado e nascemos para Jesus. Meus queridos, né? Jamais o homem pecador, queridos, poderia salvar o outro homem condenado. Está tudo sujo, não dá com, né? A obediência, o desobediente não pode salvar o outro, né? Amados, mas coube a quem? Coube ao Filho de Deus vir ao mundo e vencer por nós. Meus irmãos, o homem pecador não oferece, amados, nenhum mérito qualquer que possibilite dizer assim, deixa que eu te salve, viu? Para lá, meu Salvador é Jesus Cristo, porque não tem homem aqui que salve o outro. Só Jesus Cristo, amados, né? Não tem nenhum homem aqui que suficientemente anule, amados, né, a condenação eterna, amados, o projetar o homem perdoador que é Jesus Cristo. Nenhum pode ser igual a Jesus Cristo, amados. Por quê? Porque o homem aqui está com consciência, o homem crente não, mas nenhum homem crente pode salvar o outro, porque ele traz ainda a carne do pecado, porque ele já foi salvo por Jesus Cristo. Meus irmãos, o Senhor Jesus, amados, uniu o homem com Ele, né? Uniu o homem com Ele, para que o homem pudesse obter o perdão e pudesse ter a certeza da vida eterna. E Jesus, então, quando estava orando ao Pai, que foi que ele disse: Pai, abençoa todos eles, para que eles sejam um, como eu e tu somos um na Trindade. Nós somos um. Por isso tem aquele corinho lá, né, que diz: somos um, em Cristo somos um só. Meu irmão, em Jesus Cristo nós somos um. Amados, a razão do nome cristão, como eu falei há pouco, manifesta, irmão, essa união, amado, do crente, que expressa a identidade do crente. Ele é nova criatura de uma nação diferente, não mais da nação de Adão, pecadora do pecado, mas a nação dos salvos, dos perdoados, da graça de Deus, irmãos, que Jesus Cristo fez e realizou pela fé, essa justificação nossa, amados. Isso é fantástico, irmãos, né? Por isso que Ele nos livrou da condenação, Ele eliminou, anulou a nossa dívida que nós tínhamos, Ele pagou por nós. Brincadeira, né? Em segundo lugar, irmãos, verso 7, quem morreu está justificado. Quem é que morreu? Né?
Quem é que morreu aqui? Quem morreu foi Jesus, não foi? Na cruz. Mas quem é que morreu com ele? Quem foi? O ladrão da esquerda morreu com ele? Não. Quem foi que morreu? O ladrão da direita, porque creu. Nós morremos com ele na cruz. Por isso que ele diz, foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Ele pagou a nossa conta. E agora nós somos nova criatura, amados. Não é? O pecado foi vencido por Jesus Cristo, amados, na cruz do Calvário. Amados, a humanidade perdida por causa do pecado, irmãos, né? E ele sem pecado algum, amado, nada, limpo, totalmente limpo, amado. Ele simplesmente, amados, pagou por nós, né, o preço caro do nosso pecado, o pecado de todos da humanidade, irmãos, né, da humanidade perdida, que desobedeceu a Deus, irmãos, e foi condenada à morte eterna. Mas todos que crerem em Jesus Cristo, irmão, né, e que forem mortos, como diz aqui Romanos, mortos e sepultados, irmãos, né, mortos e sepultados, amados, e nascer de novo, ressuscitar, né, como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, amados. Isso é fantástico, irmãos, e ele fez isso, amado, para nos salvar e para nos recuperar a salvação perdida. Meus irmãos, o pecado significa erro, significa, amados, a culpa com que dizem, né, errar o alvo. Exatamente o que aconteceu com o primeiro homem, Adão. Ele errou o quê? O alvo. O alvo era viver, ele errou, e aí se deu com a morte, amados, né? Que levou todos nós a reboque, toda a raça humana, amados, né? Foi para o pecado, amado. O erro do homem custou muito caro, amado. Custou, sabe o quê? A nossa morte espiritual, mas nós ressuscitamos quando Cristo disse a nós, né, que cremos nele, nós ressuscitamos, morremos e fomos sepultados com ele, mas ressuscitamos com ele para uma vida nova. Meus irmãos, né, ao contrário do primeiro homem, irmãos, que colocou, né, todos para a desobediência, amados, para a inclinação do mal, queridos, né, sem restrições, para o homem ficou impossibilidade de poder, amado, se livrar do pecado e da morte eterna. Não tem quem salve o homem se não for Jesus Cristo. Meus irmãos, o Filho do Homem Jesus Cristo, prometido ao primeiro homem, amados, ele veio, ele assumiu a identidade nossa, morreu por nós, amados, e nos perdoou e nos salvou, dando a sua vida por nós. Ele morreu para que nós morrêssemos com ele, ele morreu para derrotar o pecado, nós morremos com ele para derrotar o pecado. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos, amados, para uma vida nova, irmão, graças a Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, o verso 14, como eu gosto desse verso. O pecado não terá domínio. Por isso que nós temos que ter cuidado. Quem está em pé, diz Paulo, nesse mesmo livro de Romanos, vigie e não caia, em Coríntios. Irmãos, o que é mais fantástico, irmãos, para nós, é o preço pago, irmãos, pelo pecado, por Jesus Cristo, não é? Amados, passou a ser dominado, amados, por Deus, irmãos. O crente, através do Espírito Santo, o crente passa a ter a morada no coração dele, do Espírito Santo, amado. E o pecado continua, amados, na vida do homem, por motivo, não é? Por motivo de estarmos ainda na carne. Aí nós estamos sujeitos a, num lapso qualquer, dar uma derrapada, mas pedir perdão. Porque quem não morreu com Cristo, peca e nada. Tem que pedir perdão. Até eles acham que mas temos que pecar mais do que eu. Mas o crente não pode pecar sem confessar ao Senhor, porque ele é nova criatura.
porque ele é crente. O pecado, amados, né, infelizmente continua trazendo influência, amado, para o homem, amados, não é? Na sua integridade prioritária, amados, o crente não está inclinado para o mal, o crente está inclinado para o bem, não está inclinado para a carne, para o pecado, está inclinado para o Espírito, inclinado para o perdão, inclinado para a graça de Deus, para viver uma vida nova, irmão. O crente, amado, ao se tornar uma nova criatura, irmãos, e ter ressuscitado, ter nascido de novo, amado, pelo Espírito Santo, ele passou agora a ser inclinado, amados, para uma vida nova, para fazer o que é bom, inclinado para o bem e não para o mal, amados, né? A inclinação do crente para o Espírito Santo, irmão, significa que ele tem que dar a prioridade na vida dele para viver uma vida certa, sem erros, sem pecado. Se houver uma derrapada, tem que se ajeitar, porque ele não é mais inclinado para o pecado, então ele não é mais escravo do pecado. Ele não tem que dar satisfação ao pecado, coisa nenhuma, ele tem que dar satisfação a Deus. É isso que o crente tem que dar satisfação, amados, né? Queridos, precisamos vencer nossos momentos difíceis da vida, né? O dia a dia arrasta muita coisa, né, Fábio? Né, Cátia, né? A gente vive na vida de trabalho, né, Dedé? O cara diz, pai, quer dizer, eu acertou para hoje, mas não deu, né? Né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, né? Na nossa vida, amado, porque somente, amados, os crentes venceram o pecado através de quem? De Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo nós podemos vencer o pecado e poder desfrutar da bênção de Deus, amado. O crente foi justificado, amados, na morte de Jesus Cristo, e agora, irmãos, ele pode dominar os efeitos do pecado, porque não é mais escravo do pecado. Quando você vê um crente, eu estou fraco, eu só vivo pecando, perdoa meus pecados, Senhor, de manhã, tarde, de noite, eu durmo, até dormindo eu peco, porque eu sonho ruim. Não é crente não, meu irmão, porque ele é um preso, ele é um escravo do pecado. Crente pode pecar, agora, tempo todo, o dia todinho. Conversa é essa, rapaz? Né? Então a gente precisa ter muito cuidado, amado, porque não somos mais inclinados para o pecado, não somos mais inclinados para a carne. Existe uma luta entre a carne e o Espírito entre nós, irmãos, entre o mal e o bem, amados, e nós não somos inclinados para o mal, para a carne, somos inclinados para, amados, o Espírito. Amém. Para o bem, para Deus, meus queridos, né? Irmãos, o maior prazer do crente é poder obedecer a Deus, é poder fazer a vontade de Deus, irmãos, né? Fazer o que é certo. Eu quero aplicar para vocês essa pequena exposição. Você não vai esquecer esse estudo hoje para você. A união com Cristo, irmãos, fortalece a vida cristã, amados, né? E comprova que o homem crente que nasceu de novo, irmãos, ele era morto espiritualmente, mas quando creu, ele nasceu espiritualmente. Ele ressuscitou, como chama-se, a nova vida, nova criatura. Não é? Queridos, isso é importante, ele passa a ter a vida nova. Amados, quem creu, amados, e morreu com Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo foi nossa morte, amado, ele tem a certeza que ele é uma nova criatura, que ele nasceu de novo. Irmãos, o crente não pode viver, amados, no pecado. Como alguém diz que peca ao acordar e até dormir. O cara já acordou e começa pecando. Aí, está com molesta, né? Crente não pode, rapaz. Acordou já, pergunta dele com o irmão, conversando com ele. E aí, meu irmão, como é que você está nessa vida contra o pecado? Ele diz, peco demais, pastor. É mesmo? Como ele? Eu já acordo pecando. Eu digo, é mesmo, né? Já acordo afobado, com raiva. Irmão, é crente você? Não, meu irmão. Não é crente não, meu irmão. Né? Irmãos, precisamos da prova de que nós somos crentes.
de quem é crente não é inclinado ao pecado, não é inclinado à carne, é inclinado à graça de Deus, ao Espírito Santo. Amados, eu quero encerrar contando uma historinha. Meus queridos irmãos, uma jovenzinha de 14 anos foi fazer a profissão de fé. E quando chegou lá, a comissão, então, foi examiná-la, né? E de repente um dos membros disse: "Ô, minha garota, você era pecadora?" Ela disse: "Sim, eu era pecadora." Né? Eu era pecadora, amado. Né? E aí, amados, e agora, como crente, continua pecadora? Né? Ela disse: "Sim, senhor, continua pecadora." Não é? Continua pecadora? Como é que pode? Você não foi transformada e continua pecadora? Aí ela disse: "Olha, eu não sei explicar direitinho não, sabe? Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, né? Eu costumava ser uma pecadora antes de ser crente, que corria atrás do pecado. Mas depois que me converti, não sou mais inclinado para o pecado, né? Então depois que eu me converti, amado, agora o pecado corre atrás de mim, me tentando todo instante. E eu digo: "Não, senhor, não passa que não presta, não é? Porque agora eu sou nova criatura, agora eu sou crente, e agora eu vivo uma vida nova, agora eu não posso mais pecar. Posso pecar porque eu sou pecadora, mas eu não corro atrás do pecado, que ele corra atrás de mim, mas ele vem e eu digo: está repreendido, e a vitória vem no nome de Jesus." Amém, irmão?